Oi, pessoal. Hoje a gente tá aqui com mais um programa Qualidade Vivida. Hoje pra falar... Espera um pouquinho. Oi, pessoal. Hoje quem vai falar um pouquinho sou eu. Pode ser, Paulinha? Pode ser? Hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre gravidez. Vamos lá? Para vocês que estão assistindo o programa e não estão entendendo porque eu vou falar sobre gravidez, eu explico para vocês. Recentemente a gente gravou um programa sobre sexo, dá uma olhadinha aqui. A Paulinha, como uma apresentadora super comprometida com o canal Qualidade Vivida, resolveu colocar isso muito em prática. E aí não foram 9 meses que a gente viu o resultado, mas 4 meses a gente viu o resultado. Paulinha, você tá grávida? Tô grávida, Gu. Depois daquele programa do sexo, eu descobri que eu tô grávida. Eu tava grávida já naquele dia, né? Já tava esperando o bebê já naquela época, mas eu não sabia. Foi uma surpresa feliz. E hoje eu venho, como personagem dessa história, contar um pouquinho pra vocês essa experiência, como foi que tudo isso aconteceu e relacionar isso com o nosso tema, né? Gravidez e esclerose múltipla. Legal, Paulinha. Só que eu tenho uma coisa pra te contar, não vai ser só você que vai falar sobre isso. A gente trouxe alguns convidados, vamos bater um papo super legal pra entender medos, aflições, enfim, tudo que gira em torno dessa notícia de gravidez. E vamos lá, vamos entender um pouco sobre isso. Eu queria saber um pouquinho de você, na fase que você descobriu ser mãe, os medos e aflições que envolviam esse momento. Olha, por ter sido uma gravidez não planejada, aconteceu. E quando eu descobri, o meu maior medo foi se eu daria conta. Os medos, eles vêm junto quando você descobre que está grávida, né? Então, assim, o medo de a gravidez seguir em frente, né? Porque até o 4º mês inspira muito cuidado. Meu maior medo é se eu vou dar conta fisicamente de conseguir criar o neném, de conseguir pegar o neném. Eu tenho deficiência do lado esquerdo de força. Tenho medo de não ser capaz de sustentar o neném, segurar quando eu tiver que dar de amamentar ou quando tiver que acalentar o neném, alguma coisa assim. Eu fui pega de surpresa, né? Eu não tava planejando, não foi um projeto. Então você sempre pensa, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? O que pode acontecer? Enfim, existe um pós-parto, todo esse processo que já é super novo na vida de uma pessoa, né? Já é um mundo e ainda por cima numa possibilidade 50% de você ter ou não um surto, né? Muito medo. Se a gravidez seria boa, se eu não enjoaria, tudo isso que envolve uma gravidez e a gente não entende, né? É tudo novo. Quais os cuidados que você está tomando para a gravidez durante a gestação? Tá, na parte de na parte neurológica, eu conversei com ele, não mudou do que eu estava em procedimento até agora, enfim, da parte de remédio eu já não estava tomando, então o meu corpo nesse sentido já não estava com os medicamentos. Fazer o pré-natal certinho, não perder as datas do ultrassom, então foi esse, eu segui tudo à risca, mais ou menos o que ele propus. Existem algumas vacinas que eu não pude tomar, ele me indicou algumas vacinas para eu tomar e aí junto com o meu neuro a gente fez esse bem bolado. Então a minha rotina alimentar, por conta da gravidez, o corpo da gente requer alguns nutrientes que antes não eram tão necessários, então agora um pouco mais porque o neném acaba demandando mais disso, então minha alimentação mudou um pouco. Entrar com as vitaminas que a partir de um certo tempo você tem que tomar, até depois que você amamenta, você tem que continuar tomando a vitamina. Eu permaneço fazendo atividade física, que mudou a intensidade, né? Não é mais a intensidade que era antes, mas assim, diariamente eu faço atividade física. Eu comecei a pensar em ficar grávida o ano passado. Então, como eu tenho uma deficiência de força do lado esquerdo, eu comecei a me preparar para fortalecer o meu braço. Então, isso me motivou muito. E eu percebi que melhorou também hoje, né, a minha qualidade de vida, porque eu tenho mais força para conseguir fazer as coisas. Agatha, a gente está falando sobre gravidez e esclerose múltipla. Explica um pouquinho pra gente sobre essa relação. Oi, Gustavo. Bom, falando em gravidez, a gravidez é possível para a mulher que tem esclerose múltipla, porque a doença ela não vai interferir na fertilidade. Porém, é preciso ter alguns cuidados.
A gente sempre pede que a gravidez seja planejada e discutida junto com o neurologista e com o obstetra. Eles pedem para que a doença esteja estável, mais tranquila, para poder iniciar esse processo. Além disso, às vezes, algumas medicações elas têm que ser interrompidas. Durante a gestação, a mulher costuma ficar muito bem. A gravidez ela tem um efeito protetor sobre a doença. Mas, depois do parto, a probabilidade de surtos aumenta. Por isso, tem que ser planejado e cuidado. Ju, quando você associa esses medos, aflições e toda essa preparação que você vem fazendo, pensando num filho, no final do dia isso vale a pena pra você? Eu acredito que sim, porque eu tenho o sonho de ser mãe, constituir a minha família. Então, eu acho que, na verdade, são desafios que a gente tem que passar, mas eu não acho que a gente tenha que se privar. A gente tem que buscar o máximo de informação possível. Então, se de repente você percebe que tem alguma coisa que te limita, como no meu caso era a força no braço, a gente tem que tentar ir atrás de uma solução. São só adaptações que a gente tem que fazer durante o caminho e seguir em frente. Se é isso que eu quero, eu tenho que lutar por esse objetivo e eu acredito que estou indo no caminho certo para acontecer da melhor maneira possível. Recomendo, assim, eu acho que tudo precisa de uma preparação realmente, né? O meu foi no susto, mas eu já tenho 36 anos, então eu acho que a mulher já nasce assim com esse espírito materno. Então eu já estava preparada, dentro de mim eu estava preparada. Não planeje muito, porque eu acho que quando acontece assim, de repente, é gostoso a descoberta. E diante de todas as dificuldades que a gente passa e de mudança de vida, tudo, a gente se adapta e no final dá tudo certo, sempre. Pessoal, a gente tá falando tanto da Rafa, da pessoa que faz da pessoinha que faz o brilho no olho da Ju. Então eu quero apresentar pra vocês a Rafa. Rafa, dá um tchauzinho ali. Dá tchau, Rafa. Isso. Paulinha, a gente ouviu falar muito, inclusive de você, de medos e aflições. Eu percebo que isso faz parte, é comum, tanto para pessoas com esclerose múltipla, imagino que pessoas sem esclerose múltipla. Porque o fato aqui é ser mãe. Você tá grávida, outra pessoa pode estar se planejando, outra pessoa já é mãe. E isso é o que gira em torno das preocupações. Só que eu tenho uma pergunta para fazer. E se eu dissesse que uma das pessoas que falou com a gente hoje não tem esclerose múltipla, você acreditaria? Pois é, lembra da Ju, mãe da Rafa, aquela coisa fofa que apareceu no parque falando com a gente? A Ju não tem esclerose múltipla. A gente ouviu muito falar de expectativa, de medo. Fica claro pra gente que o fato aqui não é ter esclerose múltipla, o fato aqui é ser mãe. Então, se esse é seu sonho, se você quer isso pra tua vida, se você pensa em engravidar, não deixa ansiedade, medo, nada disso quebrar essa tua vontade, esse teu sonho, né? Se planeja, fala com teu médico, acompanha isso de uma forma responsável, mas sem maiores preocupações, não deixa com que isso te interrompa um momento que pode ser tão maravilhoso, tão incrível na tua vida. Eu acho que se você realmente tem isso no teu coração, essa vontade, eu acho que acima de qualquer coisa, a vida da gente é pra ser vivida. Então, se você gostou do que a gente trouxe pra você hoje, tenha certeza que foi feito com muito carinho. Curte, compartilha, divulga isso para o maior número de pessoas e pode ter certeza que o próximo vídeo vai ser feito da mesma forma. Pessoal, muito obrigado, um beijão, valeu, até a próxima. Tchau. Oi, pessoal, hoje a gente tá aqui com mais um programa Qualidade de Vida, hoje pra falar... Oi, pessoal, hoje a gente tá aqui com mais um programa Qualidade de Vida, Começou, né? Agora a gente não vai parar nunca mais. O que eu falo, né? Tipo assim, posso falar o que eu falo, né? Você fala o que você quiser, você é apresentadora do programa. Não me surpreende, hein, meu? A gente vai brigar. Eu vou te empurrar desse banco. Vai, 1, 2 e claqueta. Foi? Oi, pessoal, hoje a gente tá aqui sobre gravidez. Segura um pouquinho que a gente tem uma notícia. Não. Ah, é? Já foi a minha. Agora você vai falar. Quer entender porque eu? Não, tá bom. Ok. A gente trouxe. Eu tô adorando isso. Eu tô amando isso. Fica todo mundo... Ai, gente, repetindo, vai ficar todo mundo assim pra mim. Você tá vendo, né? Bota o microfone na mão, é outra vida.